Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos ao comentário. Diz assim: uma mulher ou um homem é obrigado a viver em um casamento abusivo? Com traição, espancamento, enganação? Quem traiu a aliança do casamento, que fique só. Aquele que respeitou até o último dia tem sim liberdade de ser feliz novamente. Deus não é cruel e você está sendo com seu comentário ridículo. Assim diz a pessoa do comentário. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, queridos. Uma mulher e um homem, ninguém é obrigado, logicamente que ninguém é obrigado a viver em um casamento abusivo. Até porque quando a gente casa com alguém, a gente não sabe se o cara vai ser abusivo. Muitas vezes, né? Às vezes dá para a pessoa que você está namorando, ela dá sinais que ele é um cara abusivo. Então, no casamento, isso vai se acentuar. Então, se você, nesse caso aqui, se você casa com esse homem, que quando você namorava com ele era um cara já abusador, já traía, já batia, já era um cara grosso, e você casou com ele, você tem tanto culpa quanto ele. Agora, eu entendo que em muitos casos, a pessoa, né, ela não demonstra isso antes de casar. Eu sei que existe caso que antes de casar as pessoas não demonstram, né, o homem ou a mulher, ela não demonstra que é uma pessoa abusiva, uma pessoa traidora, uma pessoa que espanca, né, um homem que espanca a sua esposa, né, uma pessoa que engana, né? Então isso só vai, né, pode vir a acontecer dentro do casamento, mas não acontecia durante o namoro, o noivado. Mas se ainda isso vier, certo? Isso vier, né? Se você casa sabendo dessas coisas, você é tão culpada quanto aquela pessoa. Ela tem a sua parcela de culpa e você tem a sua. Mas independente de qualquer coisa, certo? O casamento é feito de dois, então ambos têm a culpa em relação, né, às situações que acontecem no casamento, certo? Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Como eu estava dizendo, ninguém é obrigado a viver num casamento abusivo. Ninguém é obrigado a viver, né, o casamento sendo traída o tempo todo. Ninguém é obrigada, certo, né, a viver sobre espancamento o tempo todo. Ninguém é obrigado a viver sobre enganação o tempo todo, certo? Para algumas situações, como no caso de um espancamento, Deus dá respaldo para você se separar. A palavra de Deus tem um respaldo para você se separar. Porém, esse respaldo, aonde você pode se separar de uma pessoa que bata em você, que espanque você, não te dá o direito. Porém, essa ressalva aqui não te dá o direito de você ser feliz com outra pessoa, com outro homem, ou de você se casar novamente. E é isso que as pessoas não entendem. Elas querem ser feliz com outra pessoa. Elas querem ser feliz com outras pessoas. Elas querem pular, certo? Elas não querem resolver o problema, certo? Elas não querem resolver o problema do espancamento, da violência do cara, do marido. Elas querem tomar para si mais um problema, porque vem com a outra pessoa vai vir mais um problema, certo? Não só problemas físicos, mas também, principalmente espirituais. Então, as pessoas, elas não pensam, elas não têm, certo? Elas só pensam no momento que elas estão sofrendo. Geralmente as pessoas só pensam no momento que elas estão sofrendo. Ah, eu estou sofrendo espancamento, eu estou sendo espancada, eu estou sendo violentada por esse cara. Ela só pensa nisso. Só que ela não pensa nas consequências futuras. E é sempre assim. É por isso que muita gente toma atitudes erradas de se envolver com outro, vai com outro, nessa questão de dizer, ah, eu quero ser feliz. Querido, o casamento, nenhum canto da Bíblia diz que o casamento é para fazer você feliz. Porque nenhum casamento traz felicidade. Nenhum, certo? O casamento, embora existam momentos de felicidade, mas casamento ele não é a total felicidade. Porque muitas pessoas elas casam com esse
essa coisa errada, né? Eu vou casar para eu ser feliz. Não, ninguém casa para ser feliz. Certo? Ninguém casa para ser feliz. Casa para fazer o outro feliz, certo? Mas ninguém casa para ser feliz. Esse é um erro que muitas pessoas cometem. Que as pessoas têm esse entendimento. Vou casar para eu ser feliz com essa pessoa. Bom, ambos têm que fazer um ao outro feliz. Se os dois não tivessem intencionalmente, os dois, não um só, porque o casamento é feito dos dois, né? Mas é assim que as pessoas pensam, certo? Então ninguém é obrigado a ficar sobre um espancamento, certo? Não. Então se eu tenho um respaldo, como eu sempre dou para alguns casos aqui, certo? Diante de Deus, e que eu não vou estar pecando, né? Eu tenho um respaldo de me separar. Porém, eu não tenho o alvará para me casar de novo, para ir buscar em outra pessoa a felicidade, certo? Então, assim, é por essa razão, certo? É por essa razão que existe restauração de pessoas com caráter desviado, como no caso de uma pessoa abusiva, no caso de uma pessoa traidora, violenta, enganadora e etc. Certo? Para esse tipo de pessoa que se tornou um mau caráter, hoje era um mau caráter antes de você casar, ou se tornou um mau caráter, né, dentro desse casamento, existe restauração, querida. Existe restauração, meu querido. Certo? Existe restauração. E se existe restauração, né, Deus deixou a solução para um caso desse aqui. E se tem solução, e se tem a solução em Deus, então há também a reconstrução de uma aliança de casamento, que no caso é a restauração. Então, pessoas que estão sofrendo dentro de um relacionamento, né? Lembrando aqui que eu estou pregando para pessoas que são crentes, tá, gente? Lembrando aqui que eu estou pregando para pessoas que são cristãs, que são de Deus. Porque pessoas do mundo, elas não têm esse entendimento, elas não aceitam, elas não vão aceitar o que eu estou dizendo aqui. Mas pessoas que conhecem a palavra de Deus vai me dar toda a razão, vai ver que eu estou de acordo com a palavra de Deus, que eu não mudei nada aqui. Certo? Pessoas que são de Deus de verdade, pessoas que entendem as questões espirituais, certo? Que não só pensam no seu eu, certo? Pessoas que entendem as razões espirituais que há por trás de situações, elas vão entender, elas vão me dar razão, certo? Não a mim, mas a palavra de Deus, né? Apenas confirmar, né, o que a palavra de Deus diz. Então, se tem a solução em Deus, certo? Para esses tipos de pessoa, mulheres e homens, certo? Então, vamos buscar a solução. Se não tivesse a solução, se Deus dissesse assim, não há solução para esse caso, com certeza eu teria, com certeza Deus daria um alvará para você ir buscar a felicidade em outra pessoa. Se não tivesse a solução, queridos, se não tivesse a solução de se restaurar uma pessoa de caráter desvirado, certo? Com certeza Deus daria uma outra forma aqui, mas ele não dá. No caso aqui, ele não dá. Para um caso desse, o caminho, certo? A solução é a restauração, certo? Dessa pessoa. É a restauração pessoal desse homem ou dessa mulher que tem esse caráter desviado, né? Independente se ele é abusivo, traidor, espancador, enganador, ele precisa de uma restauração pessoal vinda da parte de Deus, certo? Então, se tem a solução em Deus, então há a reconstrução de uma aliança de casamento, certo? Né? Pois diante da palavra de Deus, quero deixar claro para vocês, pois diante da palavra de Deus, nem o que foi fiel até o fim e nem o que foi infiel tem direito de se casar novamente. Ou ambos fica só ou se reconcilia. Essa é a palavra, querido. Ou ambos fica só,
tanto entre aspas, inocente, né, que tem aquele que diz, mas foi eu que fui traída, mas foi eu que sofri os abusos, mas foi eu que fui, né, foi eu que fui a espancada, ok, certo? Nessa situação você foi a vítima, porém, certo, né, o fato de você ter sido a vítima de uma situação dessa, não desfaz casamento, querida. Porque não tem nada a ver com casamento. Tem a ver com o caráter desviado dessa pessoa. Certo? E essa pessoa precisa de um tratamento. Seja psicológico, seja, certo? De qualquer que forma ser. Certo? Mas isso não desfaz casamento. Porque casamento é até que a morte separe. Porque o casamento ele é uma aliança eterna. Isso vocês estão já, certo? Cheios de me ouvir dizer que o casamento é uma aliança eterna. E a aliança não se desfaz, certo? Quando uma pessoa trata a outra mal. Não se desfaz quando a outra pessoa começa a tratar a esposa ou o marido mal, com indiferença. Não. Ela se desfaz só por um meio. Aqui nesse mundo ela só se desfaz com a morte. Outras coisas, violência, como eu já falei, violência, divórcio, separação, relacionamento abusivo, traição, violência, infidelidade da pessoa. Isso não desfaz casamento. O que desfaz casamento é a morte. Porém, diante da palavra, certo? Como eu estava dizendo, pois diante da palavra de Deus, nem o que foi fiel e nem o que foi infiel tem o direito de se casar novamente. Ou ambos ficam só, ou se reconcilia através do perdão e da restauração. E isso, queridos, isso que eu estou dizendo aqui para vocês é uma ordem para os casados. Não estou falando aqui para os solteiros, eu estou falando para os casados. É uma ordem que se encontra na palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 7, 10, 11. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Né, que fala sobre a estabilidade do casamento, certo? A estabilidade do casamento se mantém mesmo depois que uma pessoa destrata a outra, mesmo que uma queira se separar da outra, a estabilidade do casamento deve se manter, certo? E é isso que as pessoas não entendem. Então, 1 Coríntios vai falar da estabilidade da família e diz assim, ó, olha o mandamento que tem aqui, é uma ordem, certo? E se é uma ordem, é um mandamento. Ora, aos casados, certo? 1 Coríntios 7, 10, aqui. Vou ler o 10 e o 11. Ora, aos casados, ordeno, é uma ordem. Ordeno, não eu. Isso é Paulo falando aqui. Ordeno, não eu. Paulo dizendo, não sou eu que estou dizendo isso aqui, não. Não sou eu que estou dando ideia. Não sou eu, não é o homem que está falando por si mesmo. Certo? Ele está passando uma ordem de Deus aqui. Certo? Ora, aos casados ordeno não eu, mas o Senhor. O Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor é Deus. Certo? Que a mulher não se separe do marido. Se porém, verso 11, se porém ela vier a se separar-se, que não se case ou que se reconcilie. Que não se case com outra pessoa ou que se reconcilie com o seu legítimo marido, certo? Ou que se reconcilie com o seu marido. Que não se case ou que se reconcilie. Você só tem dois caminhos aqui, querida. Ou fica só, ou se reconcilia com o seu marido, certo? Deus só deu os dois caminhos. Deus é tão minucioso, tão detalhista nas suas coisas, que ele sempre deu ao homem dois caminhos. Ou esse ou esse, você escolhe. Ou você fica solteira, só, que solteira, totalmente você não vai ser, porque você é uma pessoa casada. Ou você fica só, certo? Ou você se reconcilia. Ou você se reconcilia com seu marido, certo?
E que o marido, e ainda diz a mesma coisa que diz para a mulher, que a mulher não se separe do marido, e que o marido também não se separe da sua mulher. Certo? Se houver uma necessidade de separação, separa. Certo? Nesses casos, Deus dá. Agora tem que ser um caso onde a vida da pessoa está sendo colocada em risco. Eu só vejo uma situação na Bíblia, querido, perante a palavra de Deus, certo? Que tenha a necessidade de uma separação, que é no caso de uma situação onde o homem está massacrando a mulher, abusando dela. Então, nessas situações aqui, a pessoa tem toda... A Bíblia, ela lhe dá o respaldo de você se separar dessa pessoa, certo? Se você está sofrendo abusos, se você está sendo traída constantemente, porém, toda traição, ele tem perdão, ele é passivo de perdão, certo? Assim como se você está sendo abusada, logicamente, que uma pessoa que está sendo abusada, ela precisa perdoar o abusador, ou aquele que está espancando ela, mas, né, a traição, ela é passiva de perdão. As pessoas traem umas às outras, mas perdoam, se reconciliam e voltam. Então, traição é passivo de perdão. Tudo isso aqui é passivo de perdão. Porém, se você não consegue, porém, se você não conseguir, de fato, perdoar essa pessoa, certo? Então, se você quer se separar, separe, certo? Em tais casos, a pessoa não está sujeita, né, ali. Mas isso não lhe dá apenas o direito de se separar da pessoa, de corpos, certo? Lhe dá apenas o direito de se separar de corpo, porém não lhe dá o direito de se casar novamente com outra pessoa enquanto o seu marido está vivo. É o que diz 1 Coríntios 7:39, que diz que enquanto a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, e vice-versa, a mulher está ligada ao marido e o marido está ligado à mulher enquanto ele viver. Falecer, agora se falecer o marido, fica livre. Aí, nesse caso, você vai poder ficar livre e casar com outra pessoa se você quiser. Agora, apenas se seu marido falecer ou se sua esposa falecer. Porque o que passar disso aqui, queridos, do que eu falei, certo? É de procedência maligna. O que passar dessas duas situações aqui, certo? É de procedência maligna. Tudo que vir, certo? É de procedência maligna. E deixa eu lhe dizer aqui, certo? Porque a gente sabe que hoje a busca do homem, a maior busca do homem hoje é a tal da felicidade. Eu quero ser feliz, né? Até botei um vídeo aí com um tema mais ou menos assim: o demônio quero ser feliz. Tem um tal do demônio quero ser feliz, né? A cobiça do homem hoje é ele não tá feliz com aquilo, ele vai atrás daquilo. Quando aquilo dali não tá de acordo com ele vai atrás de outra coisa. E ele vai pulando de galho em galho, porque ele quer isso aqui, ele quer ser feliz. Só que ele não entende que a felicidade dele ele só vai ser feliz, certo? Ele só vai ser feliz no dia que ele tiver um encontro com Jesus. Ele só vai ser feliz no dia, porque senão ele vai passar. É por isso que as pessoas trocam tanto de mulher, trocam tanto de homem, e aí se descobre um breve momento ali que não é feliz com aquela pessoa, que não é feliz com aquele homem, que não é feliz com aquela mulher, certo? Aí vai para outro, aí começa a fazer outras coisas, começa a ir atrás de coisas que elas acham que vai fazer elas felizes. Elas começam a ir em busca da tal felicidade que a gente sabe que nesse mundo aqui que a gente vive, esse mundo aqui que a gente vive, não existe essa felicidade. Porque essa felicidade que a gente está buscando, ela não existe. Ela traz momentos de alegria para a gente, porém não felicidade plena. Então você só vai ser feliz plenamente na vontade do Senhor.
Se você não for e não fizer as coisas como Deus manda, você nunca vai ser feliz. Se você for tentar viver essa felicidade ao seu modo, ao seu jeito, você nunca vai ser feliz, minha querida. Você vai ser enganada por essa busca incessante de você, que é o que o diabo faz, certo? Levar o engano às mentes das pessoas, fazer elas acreditar que vivendo um relacionamento imoral, isso é felicidade para ela, certo? Porque o diabo, ele cega, certo? Então as pessoas estão sempre em busca dessa tal, né, liberdade de ser feliz, certo? Perante Deus você tem vários tipos de liberdade, mas essa liberdade de ser feliz você só encontra em Deus. Essa liberdade de ser feliz você só encontra em Deus. O homem tem várias, né? Deus deu ao homem vários tipos de liberdade. Direito de escolha, certo? Mas deixou refém. Quando sempre Deus dá liberdade ao homem de fazer alguma coisa, lembrando que você sempre fica refém daquilo dali. Certo? Se for uma coisa boa, vai receber as consequências boas. Se for um caminho errado, vai receber as consequências ruins daquilo dali. Então, sempre quando Deus deu liberdade ao homem, certo? Deus sempre botou um limite nessa liberdade. Deus sempre botou um limite. Mas quanto à liberdade de ser feliz, de viver a felicidade plena, você só vai ser feliz se você, certo, buscar a Deus de todo o coração. Aí é que você vai ter a felicidade plena. Aí é que você vai ter essa liberdade plena de ser feliz, certo? Porque em outro relacionamento você só vai sofrer mais uma decepção lá na frente, mais uma. Se você vai em busca de um novo casamento, um novo relacionamento, você vai ter novas decepções, só isso. Você vai ter novos problemas, certo? Vai ser mais um problema. Você não conseguiu resolver o primeiro e quer ir para o segundo problema, certo? Então, queridos, né, como eu estava dizendo, você só tem duas situações aqui, certo? Porque não existe nenhum versículo na Bíblia dizendo ou falando que a parte inocente, como eu estava dizendo, entre aspas, tem a liberdade de ser feliz novamente porque o marido traiu, porque o marido deixou ela, porque o marido espancou ela, porque o marido foi infiel, porque o marido enganou ela, e etc, etc. Certo? Né? Não tem. Não existe nenhum versículo na Bíblia, certo? Comentando isso aqui. Certo? Né? Como a pessoa disse, Deus não é cruel, né? Deus, né? Deus é juízo, queridos. Quem são cruéis somos eu e você, que quer fazer as coisas do nosso jeito. Quem são cruéis são os seres humanos, que não aceitam a palavra de Deus, que é lei. E diga-se de passagem, né? O comentário da pessoa aqui, que ela disse que o comentário foi ridículo, mas o comentário dela é que foi ignorante. Eu até relevo porque é uma pessoa ignorante de Bíblia. É uma pessoa que quer viver à luz do seu entendimento, não à luz das escrituras. Então a gente releva, né, gente, os comentários das pessoas aqui. Certo? Porque ela sempre, não é porque ela está dizendo que é ridículo, né? Mas ela está dizendo que o que é ridículo é a palavra de Deus, não sou eu. Então, como eu disse aí, certo? Como eu botei aí, certo? Segundo casamento com cônjuge vivo é adultério e pronto. Você pode discordar ou querer discordar de mim, mas não vai poder, nem vai poder discordar. Você não pode nem vai poder discordar da palavra de Deus. Porque independente da sua opinião ou da minha opinião, a de Deus não muda e não vai mudar, queridos. Certo? Os seus achismos que você acha que é certo, né? Muitas vezes o que a gente acha que é certo, para Deus pode ser errado. E o que muitas vezes a gente pode dizer que é errado, que é injusto, para Deus pode ser certo. Então, lembre-se que Deus, ele não é um ser, certo? Que pensa igual eu e você. Quando você vai com uma coisa, ele vem contrário ao que você pensa, contrário ao que você acha, certo?
Porque a palavra de Deus contraria aquilo que a gente quer. Sempre quando a gente quer algo para o nosso próprio benefício, pode ter certeza que alguma coisa errada ali tem, certo? E quando você vai comparar com a palavra de Deus, você vai ver o quanto você está errada e ignorante, certo? Ali. Então você se bate com uma palavra que confronta você. Muitos não querem aceitar essa verdade que eu estou dizendo aqui. Muitos não aceitam. Mas essa é a verdade. Essa é a palavra de Deus. Então Deus é justo. Deus é juízo. Certo? Deus, ele não é cruel. Certo? Não é a palavra certa, cruel. Mas são as pessoas que são cruéis com Deus. Certo? As pessoas não pensam que elas... Quem são cruéis são elas que são cruéis. Umas com as outras e consigo mesma. Certo? Por causa do quê? Do coração duro. Certo? Da sua cerviz, da sua soberba, da sua arrogância. Quem são cruéis, na verdade, não é Deus. É a gente. É a gente sem a iluminação do Espírito Santo. Certo? Somos nós os seres humanos. Quem são cruéis são os seres humanos que não aceitam a sua palavra, a palavra de Deus que é lei. Certo? Né? Porque a pessoa de coração duro não aceita essas palavras. Mas como Deus diz lá em próprio Mateus 19:9, né, 12, aliás, né, Deus fala lá em Mateus, né, 9, ainda dentro da questão, tratando a questão do divórcio, o próprio Jesus disse, né, nem todos são aptos para receber esse conceito, mas apenas a quem é dado. Ou seja, apenas uns vão receber esse conceito aqui que está escrito na Bíblia, certo? Apenas a quem foi dado. A quem não foi dado está perdido, certo? A quem não foi dado está perdido, totalmente perdido, né? Mas, como o próprio Jesus disse, nem todos são aptos, né, gente? Nem todos são aptos a aceitar os ensinamentos de Deus. Nem todos são aptos a aceitar as suas ordenanças, as suas ordens, os seus mandamentos. Nem todos são aptos, certo? Ou seja, nem todos aceitam. Nem todos querem aceitar. Sabe que é certo, mas não aceita. Mas independente de qualquer coisa, a palavra de Deus, ela não muda, certo? Você aceitando, você não aceitando, você sendo apto ou não apto, ela existe e isso é inegável. E isso é inegável. Você pode brigar comigo, você pode discutir comigo, você pode discordar de mim à vontade, você pode me xingar à vontade, né? Você só vai estar perdendo tempo em me xingar. Você só vai estar perdendo tempo em discordar de mim. Porque essa é a palavra. Você vai estar discordando de mim, não. Você vai estar discordando da palavra. Então, certo? Como diz, né? A gente diz assim, né? Tá achando ruim? Vai reclamar com Deus. Tá achando ruim? Não gostou, não? Tá de cara feia? Fazer cara feia para Deus, certo? Porque Deus não tem medo de cara feia, certo? Deus não é igual, né? Às vezes a gente muda por causa da pessoa. Mas Deus não muda não, querido. Ele não muda o seu conceito por causa de pessoas. Às vezes nós mudamos, né, alguns conceitos para agradar aquela pessoa. Agradar um filho, a gente bota de castigo. Aí a gente muda de ideia, tira ele do castigo e pá. Aí ele vem com aquela carinha dele, que nem meu filho, às vezes eu boto ele de castigo, ele vem com aquela carinha dele, eu fico com a pena. E às vezes eu tiro, às vezes não, certo? Então eu mudo de ideia e tiro ele do castigo. Mas Deus, né? Nem sempre acontece isso, mas tem dia que eu tô com o coração tão mole, mas tão mole, que eu acabo tirando ele do castigo, certo? Mas tem dias que não, eu me mantenho firme ali no que eu disse para ele. Mas Deus, querido, ele não é assim, certo?
Deus, ele tem firmeza de palavra, ele não muda a sua palavra. Você pode fazer cara feia, você pode dizer para Deus, Deus, eu não concordo com isso, Deus, eu não aceito isso, mas Deus foi ele me bateu, mas Deus foi ele que me traiu. Eu poderia estar aqui reclamando, ah Deus, mas foi meu marido que me traiu, ele me trocou por outra, ele fez isso, né, comigo, papapá, papapá, e não ia mudar, não ia mudar em nada. Eu querer brigar com Deus, discutir com Deus o que o meu marido fez comigo, certo? E que eu não tenho culpa e que eu não fui a culpada de tal coisa. Não adianta. Não adianta eu estar discutindo com Deus, que eu sei que eu não vou ganhar para Deus. Certo? É o que diz a palavra e pronto, queridos. Certo? É o que diz a palavra e pronto. Certo? Se você não aceitar, bem, Deus não muda. Se você aceitar, bem. Se você não aceitar, amém também, porque Deus não muda. Certo? Muita gente, deixa eu dizer aqui, muitos acham que Deus não será capaz de jogar pessoas que querem viver nesse mundo ao seu próprio modo, certo? E não sofrerá as consequências, certo? Né? Deus matou, gente, Deus matou milhares de homens, mulheres, crianças e bebês no passado. Vocês acham mesmo que Deus, certo? Vocês acham mesmo que Deus não mandará pessoas que querem viver a sua vida nesse mundo ao seu modo? Ele não vai mandar para o inferno? Vocês acham mesmo? Só lê a Bíblia, querido. Certo? Deus não é carrasco, não, porque essas pessoas foram porque mereciam. Deus matou essas pessoas porque elas mereciam. Deus abriu a terra e um bocado de gente foi morto. Deus, certo, desceu o dilúvio. Deus não é carrasco e Deus também não é cruel. Cruel foi o que as pessoas fizeram com Deus. A crueldade está nas pessoas. Deus desceu essas pessoas. Deus mandou o dilúvio para matar essas pessoas, porque quem eram cruéis eram essas pessoas, não era Deus. Certo? Mas Deus é justo, querido. Deus é juízo também. As pessoas só querem o amor de Deus, só querem a pregação que diz Deus é amor, Deus te ama, né? Principalmente na época que a gente vive, o que mais se prega na igreja é só o amor de Deus, mas não prega o juízo de Deus. Esqueceram de pregar o juízo de Deus. Deus sem o juízo, querido, ele não é Deus, certo? Deus sem o juízo dele, ele não pode ser Deus. Ele é seria apenas um manda-chuva da gente. Eu não quero um Deus manda-chuva. Eu não quero um Deus que seja, né, o meu marionete. Certo? Eu não quero que Deus passe a mãozinha na minha cabeça, não. Que Deus aceite os meus achismos, não. Eu não quero um Deus que facilite as coisas para mim, não, querido. Esse Deus aí é o Deus de muitos. Que acha que Deus vai facilitar a vida dele, que acha que Deus está aqui para dar felicidade ao homem. Primeiro, que Deus não morreu para dar felicidade a ninguém. Deus não mandou seu filho Jesus Cristo na cruz para dar felicidade a ninguém. Mas é o que se prega hoje em muitas igrejas, né? Que Jesus morreu para dar felicidade ao homem. Tu jura? Certo? Então, eu quero lhe dizer que Deus, ele não morreu. Jesus não morreu naquela cruz, certo? Para dar felicidade. Pelo contrário, a própria Bíblia diz que ele veio trazer espada para esse mundo. Ele veio trazer juízo. Quando a palavra de Deus diz que ele veio trazer espada, veio trazer separação, ele veio trazer discórdia, ele veio trazer tantas outras coisas, porque esse mundo já é no maligno. Ele não veio trazer paz, querido. Ou seja, se ele não veio nem trazer a paz, quem dirá a felicidade? Porque para ter felicidade eu tenho que ter paz. Ele não veio trazer nem a paz, quanto mais felicidade. Ele veio trazer, foi juízo, querido. Ele veio trazer, pregar o juízo dele para que as pessoas se arrependessem. Ele morreu naquela cruz para trazer arrependimento para mim e para você. Justamente dos nossos achismos. Para trazer arrependimento dos nossos achismos, certo? Das nossas crenças, certo? Do que a gente acha que é certo, daquilo que a gente acha que é justo. Ele veio nos salvar da nossa justiça, que é como trapo de imundícia, como diz a Bíblia. Porque, como diz a Bíblia, o nosso senso de justiça, certo? O nosso senso de justiça, né? Totalmente é oposto ao senso de justiça de Deus. Já vou dizendo. Mas o senso de justiça da gente é como trapo de imundícia.
certo? Tem imundícia envolvida. Nossa justiça tem, certo? Algo de podre envolvido. Por isso que é tido como trapo de imundícia, certo? Então, Deus é um Deus de amor, sim. Deus é amor. Ele cuida do seu povo, certo? Eu nunca vi um justo, certo? Deus deixar ele, né? Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. Por isso que ele é amor. Ele ama o seu povo. Agora, ele ama um povo que obedece a ele. Ele é amor para essas pessoas, porque para aquelas que desobedecem a ele, ele não é amor não, querido. Ele é juízo. Para aqueles que vivem na imundície do pecado, para aqueles que vivem no pecado, para aqueles que deram as costas para Deus, ele não é amor não, querido. Ele pesa a mão dele, pelo contrário, ele é um peso, certo? Pesa o juízo dele sobre essas pessoas. Agora, para quem ama ele, para quem, certo, se arrepende dos seus pecados, para quem aceita a palavra de Deus, meu filho, Deus é amor, para a gente ele é amor. Agora, para quem não vive a palavra dele, para quem não respeita, para quem não vive, para quem não está de acordo com o querer dele, ele é juízo. Ele é cruel, querido. Para quem não vive, forma de dizer, certo? Ele é juízo, ele é cruel. Para quem não vive a vontade dele. Porque o juízo dele, ó, a mão dele pesa sobre você. Agora, para a gente que está na vontade dele, na presença dele, ele é todo amor com a gente. Todo amor, todo cuidado, né? Mas isso é uma escolha sua. Você quer viver a vontade de Deus ou a sua vontade? Se você escolher a sua vontade, Deus vai ser juízo com você. Vai ser cruel com você. A sua própria cobiça é que vai ser cruel com você, certo? A sua cobiça é que vai ser cruel com você. Então, Deus é amor. Mas Deus é juiz também e as pessoas esquecem disso. Então, o que está sendo mais pregado nas igrejas hoje é isso. Deus é amor, Deus te ama, Deus te ama. Ele não ama a todos. A Bíblia não diz que ele ama a todos. Não diz. Não tem nenhum versículo dizendo que ele ama a todos. Ele morreu por todos, mas ele não ama a todos. Certo? Ele fez um sacrifício, sim. Né? Representando ali que ele morreu por todos. Mas a Bíblia não diz que ele ama a todos. Não. Certo? Então lembre-se disso aqui. Certo? Então tem muita gente achando, né, que vão viver, querem viver a sua vida ao seu modo, ao seu jeito, certo? Né? E acha que Deus não vai ter, e acha que Deus não vai ter a capacidade, não vai ser capaz de levar pessoas que viveram a sua forma, a sua maneira nesse mundo para o inferno. Deus é amor. Mas antes dele ser amor, ele é juízo. E por ele ser juízo é que ele é amor. O juízo e o amor andam juntos. Ninguém pode tirar o amor de Deus e separar do juízo. E assim também ninguém pode só falar do juízo de Deus e não falar do amor de Deus, como eu estou dizendo. Certo? Porque os dois andam lado a lado. Certo? Então Deus é amor e Deus é juízo ao mesmo tempo. Ele dá amor a quem merece e juízo a quem merece. Certo? Porque o juízo de Deus levará muitos ao inferno. Ele vai ser cruel nesse dia. Nesse dia você vai poder dizer, Deus é cruel. E você pode até achar que ele é cruel, mas você vai entender que na verdade você pode aqui achar aqui na terra que ele é cruel, que Deus é cruel. Certo? Mas lá no céu, querido, você vai ver que na verdade quem era o cruel era você e não Deus. Você vai lá enxergar que quem era cruel eram os seres humanos que não queriam viver sobre a vontade de Deus. Aí você vai ver quem era cruel mesmo. Se era Deus ou se era você. Certo? Então as pessoas acham que Deus não levará elas ao inferno por querer viver nas suas práticas imorais nesse mundo em busca em nome de uma felicidade humana, gente. Porque é assim que as pessoas querem viver. Elas querem viver, né, nesse mundo em suas práticas imundas, imorais, certo?
nos seus achismos, nas suas ideias, nas suas imoralidades, né? Em busca de uma felicidade humana, simplesmente humana, certo? Para, né? Para a cobiça do homem. Que a cobiça do homem é essa, ser feliz. Ser feliz, mas ele só cobiça ser feliz nas coisas erradas. Ele não cobiça ser feliz nas coisas certas. É só nas coisas erradas. Pode ver que quando o homem cobiça ser feliz, ele está cobiçando, certo? Nas coisas erradas. Por isso que Deus diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Deus sempre falou, buscar primeiro as coisas espirituais, porque são elas. São elas que vai te trazer felicidade. São elas que vai te trazer bonança. Deus está sempre na palavra dele dizendo para o homem, busque de mim, busque de mim, busque de mim, busque de mim. O povo vai buscar no mundo, vai buscar em coisas, vai buscar em pessoas, certo? Vai buscar em coisas, mas nunca buscam de Deus a felicidade, certo? Nunca busca de Deus, busca nas coisas erradas, certo? E aí só quebra a cara. E aí só quebra a cara. Só isso. Então é isso que eu tenho a dizer a vocês, certo? Né? Como eu disse, queridos, né? Nem todos são aptos a aceitar essas verdades aqui que eu falei para vocês. Nem todos são aptos a aceitar essas verdades. Mas é bíblica, querido. É a palavra de Deus. E isso é inegável e você não pode negar essas verdades que eu disse. E se você as negar, você não vai estar negando a mim. Você não vai estar contra mim, você vai estar contra Deus, contra o universo, certo? Então você vai prestar contas a Deus. Vá, faça o que você quiser da sua vida, porque deixa eu lhe dizer uma coisa, antes de eu encerrar esse áudio aqui. Deus, certo? Ele não vai lhe impedir de você viver a sua vida do seu jeito. Ele não vai impedir, querida. Ele não vai impedir. Se você quer a liberdade de ser feliz novamente, com outro homem, em outro casamento, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, quantos casamentos você quiser. Se você quiser, pode viver com 100 homens, 100 homens dentro da sua casa. Você pode fazer um harém na sua casa, certo? Você é homem ou você é mulher. Você pode viver na imoralidade total, como você quiser. Você pode ir em busca da sua liberdade de ser feliz e viver do seu jeito. Que eu vou lhe dizer uma coisa. Deus, ele não vai lhe impedir. Deus, ele não vai lhe impedir, certo? Ele não vai lhe impedir de viver do jeito que você quer. Só que fique ciente que você não vai ter a aprovação de Deus. Quer viver desse jeito? Quer ter a liberdade de ser feliz? Deus já te dá. Afinal de contas, ele deu, entre aspas, o livre-arbítrio de fazer escolha. Só que te deixou refém lá na frente das tuas escolhas. Pode ser que as tuas escolhas levem à morte física e à morte espiritual, que é a mais importante, é a morte espiritual. E tu pode perder a tua vida, certo? Eternamente. Certo? Então deixa eu te dizer, se tu quer viver, ter a liberdade de ser feliz com outras pessoas, com um homem que tu acha que não vai te bater mais, com um homem que não vai mais te trair, te espancar, te enganar e fazer qualquer outro, vai-te embora. Pode ir à vontade, queridos. Eu sou dura e grossa quanto a isso aqui. Pode ir-se embora. Pode fazer o que você quiser da sua vida. Você, seu marido, os seus conhecidos, qualquer pessoa, certo? Pode fazer o que quiser da sua vida. Deus não vai lhe proibir. Deus não vai lhe proibir. Deus não vai, certo, fazer nada, certo? Você está livre. Vá-se embora, faça o que você quiser da sua vida. O problema das pessoas é que elas querem de todo jeito que Deus aprove a forma de viver a vida dela. E isso Deus não vai fazer, querida. Fique ciente que Deus não vai fazer isso aqui. Certo? Aceite você ou não. Ontem eu estava batendo um papo com uma moça, né? Em um grupo.
certo? Porque ela tá casada com o marido dos outros, né? Nesse caso aqui, mudando o caso aqui, tá casada com o marido dos outros e ela não quer aceitar, porque eu falei lá umas verdades para ela, e ela não, mas eu tô na vontade de Deus, que não sei o que. Ela, para você ver aqui que ela não aceitou que ela era uma adúltera. Ela tá casada com o marido dos outros, sendo amante. Ela não aceitou que ela tem que eu disse a ela, você tá no papel. Falei com o maior cuidado, gente, com amor, com coisa, mas a pessoa não aceita a verdade. Não gritei, não disse que ela ia pro inferno, essas coisas não. Eu disse para ela que ela estava dentro de uma união, certo? Adúltera, com o marido dos outros, e que ela era amante desse cara que é casado. Ela não aceitou. Ela me xingou, ela me chamou de não sei o quê, eu não xinguei ela, eu não fui bruta com ela, eu não fiz nada do que ela fez comigo. Isso é normal da gente que trabalha com a verdade. Receber xingamento, isso aí é de praxe. E ela não aceitou, queridos. Ela não aceitou. Por quê? Porque ela está cega. Porque ela quer viver os prazeres dela. Ela não aceita a palavra de Deus. Então, veja, Deus não proibiu ela de se envolver com um homem casado. Deus não proibiu ela de viver com um marido que é dos outros. Assim como Deus não proibiu o teu marido ou a tua esposa de casar com amante. Deus não proibiu o meu marido de casar com amante, não, gente. Ele foi lá e casou com ela, certo? Fez família com ela, certo? Assim também, Deus também, certo? Não proibiu nem teu marido, nem tua esposa de se envolver com outro homem, de se casar com outro homem ou com outra mulher, que não é a esposa dele, que não é o marido dela. Mas Deus proibiu? Não. Deus permite que as pessoas façam o que elas bem quiserem da vida dela. Só que no final, elas vão ter que prestar contas de tudo de errado que ela fez nessa vida. De todas as decisões erradas que ela fez na sua vida. Certo? Ainda que elas venham ao arrependimento um dia, elas vão ter que prestar contas. E elas vão sofrer as consequências disso. E talvez essas consequências sejam eternas. Tem consequências que são passageiras, que são para viver nesse mundo. Agora tem consequências que são eternas. Certo? Então, Deus, querido, se você quer ser feliz ao seu modo, seja. Deus não vai te proibir. Eu fico assim, sabe, às vezes observando, o problema das pessoas é que elas querem que Deus, certo? É que elas querem que Deus aceite a forma de viver dela. Querida, Deus não vai te impedir. Vive a tua vida do teu jeito. Mas elas querem de todo jeito uma aceitação, gente. As pessoas vivem o tempo todo procurando uma aceitação da parte de Deus para a vida que ela está levando. E as pessoas têm que ter em mente que elas não vão ter da parte de Deus, não, da parte do homem. Certo? Da parte do homem ela vai ter. Só que ela quer a de Deus, ela quer a aprovação de Deus. Elas não querem só a aprovação do homem, porque a aprovação do homem você vai ter, querido. A lei está aí, a lei aceita segundo casamento, a lei aceita terceiro casamento, quarto casamento, a lei aceita amigados, a lei aceita imoralidade sexual, a lei dos homens, até as próprias pessoas, certo? Aceita a imoralidade no seu meio, certo? Né? As próprias pessoas, você tem aceitação, às vezes tem aceitação do pai, tem aceitação da mãe para viver, para você viver naquela vida, você tem aceitação do seu pai, da sua mãe, do seu filho, da sua filha, ou de outras pessoas, tem aceitação da lei, tudo é ao seu favor. Só que as pessoas querem a aceitação de Deus. Elas estão procurando a aceitação de Deus. E a aceitação de Deus, querida, as pessoas têm que entender que a aceitação de Deus não é igual a da gente. A aceitação de Deus não tem nada a ver. A aceitação de Deus, infelizmente você não vai, certo? Não vai poder fazer Deus aceitar. Você pode fazer seu pai, você pode fazer seu pai mudar de ideia. Mãe, eu gosto dele. Mãe, eu amo ele, é com ele que eu quero casar. Seu pai pode até aceitar, sua mãe pode aceitar, seu filho pode aceitar um outro cara morando com você. Você pode trazer um outro homem, dar um novo pai para o seu filho, uma nova mãe para o seu filho. Eles podem até aceitar, só que Deus não aceita. Você pode, né, fazer uma pessoa mudar de ideia para aceitar ali o seu, né, a sua tese. Só que você não vai poder fazer isso com Deus.
Você não vai poder barganhar com Deus isso aqui. Então as pessoas ficam o tempo todo procurando, elas querem sempre a aprovação de Deus. Usam até a Bíblia, né, gente? A gente sempre comenta isso aqui, que as pessoas usam até a Bíblia, certo? Né? Ela procura, porque de todas as formas, né? Elas procuram um respaldo bíblico para a situação que ela está vivendo. Então ela acha um versículo isolado né? E naquele versículo isolado ali, ela quer defender só aquele versículo isolado, né? Ah, mas eu tô aqui, eu me encontro encaixado dentro da Bíblia. Quando na verdade a gente sabe que ela não está encaixada, ela quer um encaixe, sim. É por isso que ela acha respaldo na Bíblia, porque ela quer um encaixe na Bíblia de acordo com a vontade dela, só que ela não vai encontrar. Não tem. Por isso que ela usa versículos isolados. Não tem. Certo? Porque Deus, ele não é igual a gente. Ou a gente aceita a vontade dele ou não aceita. É assim. É sim, sim, não, não. Ou aceita a vontade de Deus ou não aceita a vontade de Deus. O que passar disso é de procedência maligna, querido. E pronto. Certo? Você pode viver a sua vida do seu jeito. Deus não vai lhe proibir. Então vá viver a sua vida. Viva do seu modo. Viva da sua forma. Certo? Eu prego aqui para quem quer se converter. Para quem quer aceitar a palavra de Deus. Para quem não quer, vá viver no mundo, minha filha. Vai viver sua vida do seu jeito. Eu prego aqui para quem quer verdadeiramente servir ao Senhor. Para quem verdadeiramente está arrependido. Para quem verdadeiramente quer mudar, quer transformar, né, quer se restaurar. Eu prego aqui para essas pessoas que têm temor a Deus. Eu prego para quem tem temor a Deus, não é para quem não tem temor a Deus, não, porque para quem não tem temor a Deus, certo? Elas não vão ouvir o que Deus diz. Quem não tem temor a Deus, não vai ouvir, certo? Elas não vão ouvir. Então pronto, certo? Vá viver sua vida. Deus não vai lhe proibir, não, de viver a sua vida ao seu modo, do seu jeito que você acha que é certo. Deus não vai lhe proibir. Deus não vai, certo, lhe impedir. Não vai botar soldados na sua frente. Epa, você não vai fazer isso, não. Não vai, não, querido. Não vai, não. Ele vai deixar você ir embora. Certo? E você pode morrer nesse pecado. Porque Deus é justo. E ele vai pedir contas a você. Certo? Então é isso. É essa palavra que eu tenho para vocês, gente. Certo? Que Deus abençoe e até um próximo momento.